Bom, pessoal, já são aí 7h01, né? Então acho que nós vamos começando a nossa aula. Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Inteligência Artificial. Bom, eu vou começar então a aula compartilhando meu vídeo e acessando o Moodle, que eu coloquei mais um pouco de material no Moodle, então eu quero mostrar para vocês como que está organizado e onde está esse material. Então eu vou compartilhar meu vídeo. Tudo certo com o compartilhamento, com áudio, com vídeo? Tudo ok, professor. Tá joia. Sim. Obrigado. Bom, então, aqui no Moodle, né? Nossa disciplina aí de inteligência artificial é na aba aí de computação evolutiva. Começamos aí com o link, né, para a aula. Vocês devem ter acessado por aqui ou copiando o link de algum outro lugar, né, ou do e-mail. Então, nós estamos aqui na nossa segunda aula, né, dia 1º de junho. Vamos ter ainda mais uma aula sobre esse tópico. Na sequência, depois do dia 8, acho que a professora Elaine vai continuar com vocês. Então, aqui na nossa primeira aula, nós vimos os slides da introdução e os slides da primeira aula. Então, eu criei aqui mais um atalho, certo? Então, tem os slides para a aula de hoje, tanto no formato do PowerPoint quanto no formato do PDF. O restante é praticamente que a gente já viu na aula passada, certo? Então, aqui tem os softwares de simulação, que são o exemplo que nós já trabalhamos na aula passada, a gente deve trabalhar na aula de hoje de novo. E aqui tem o link para nossa aula síncrona da semana passada. Então, vocês lembrem que até uma certa altura nós gravamos, né? Então, para quem quiser rever o vídeo, é só clicar nesse link aqui e vai para o YouTube. E a bibliografia, certo? Dois sites aqui, certo? Que vocês vão encontrar material e bibliográfico dessa disciplina. Acho que o Moodle tudo tranquilo, né? Então tá jóia. Vamos começar aqui nossa aula de hoje. Então, essa é a nossa segunda aula. Vamos rever alguns conceitos que nós vimos na aula passada, certo? Então, a primeira coisa é que a evolução ela é caracterizada por pelo menos 3 passos. Reprodução com herança genética, uma introdução de uma certa variação aleatória, a gente faz uma analogia com mutação, né? Aplicação da seleção natural. Esse processo rodado aí continuamente em cima de uma população vai levar a uma população de indivíduos mais adaptados ao ambiente. Certo? No nosso caso, nós vamos abstrair algumas características desses processos para aplicar em problemas de otimização. Bom, em primeiro lugar, não é recomendado aplicar esses métodos, que a gente chama de meta-heurística, né? Não é recomendado quando nós sabemos calcular uma solução precisa para o nosso problema, certo? Então, quando eu tenho métodos de solução que são bem conhecidos, são já validados de otimização, não é recomendado utilizar meta-heurística, porque esses métodos vão ser sempre mais rápidos e mais precisos. Então, em geral, nós vamos aplicar esses métodos de algoritmos genéticos, existem outros, certo? Nós estamos focando basicamente em algoritmos genéticos, quando ou nós não sabemos como otimizar a solução, como resolver o problema, ou quando nós sabemos, mas é muito complexo para resolver. Então, quando eu não quero perder muito tempo, eu posso tentar aplicar um método de algoritmo genético e eu deixo que o computador resolva para mim. Importante que para aplicar esses métodos, nós primeiro
primeiro precisamos conhecer o que a gente chama aí de espaço de busca, certo? O que seria o espaço de busca? São os atributos ou as variáveis no meu problema em que eu posso atuar. Nós vamos ver alguns exemplos. E eu também preciso atribuir ou medir um valor que me dê a qualidade da solução, certo? Então, eu sei onde que eu preciso atuar, e a partir desses valores onde eu atuo, onde eu altero, eu preciso saber se eu melhorei ou se eu piorei a minha solução, certo? Então, essas duas coisas são essenciais para eu poder aplicar um algoritmo genético. Se eu não conseguir dizer se uma solução é melhor que a outra, eu não consigo aplicar. Bom, outra coisa que nós precisamos ter claro, certo? Que os algoritmos evolutivos, eles não garantem obtenção de uma solução ótima. Meu algoritmo pode rodar por muito tempo e eu posso nunca chegar na melhor solução. Ou seja, eu sequer posso convergir. Pode ser que meu programa fique rodando eternamente e não pare. Por isso, temos que tomar bastante cuidado com os critérios de parada do algoritmo. E o custo também da solução, certo? Pode ser um custo infinito, ou seja, pode ser que eu precise rodar esse algoritmo por um ano inteiro e eu não chego numa solução ideal ainda. Então, esses algoritmos, eles não me garantem uma solução, não garantem convergência, que está ligado também ao tempo máximo para solucionar o problema. Então, quando nós estamos aplicando esse tipo de metodologia, nós não estamos encontrando uma solução exata, ou seja, uma solução ótima, mas em prol de conseguir uma solução boa obtida num tempo razoável. Em outras palavras, também podemos dizer que é melhor você ter uma solução do que não ter solução nenhuma, certo? Se eu não sei resolver o problema, eu posso tentar aplicar os algoritmos genéticos para ter alguma solução que me atenda a alguns requisitos mínimos. Então, alguns exemplos de problemas que a gente já viu, mas eu vou passar de novo. Por exemplo, projetos de equipamentos ou de produtos, né? Por exemplo, um transformador ou um motor. De novo, eu preciso saber quais são os parâmetros que eu vou tentar otimizar. Num transformador, eles seriam número de espiras do primário, número de espiras do secundário, bobinas, né? Bitola das bobinas primário e secundário, volume de ferro que eu vou colocar no transformador, dimensões, né, que eu vou ter, comprimentos, profundidade. Então, todas essas variáveis dimensionais são os meus parâmetros de entrada para o meu processo. Só que eu também preciso medir como diferenciar um projeto do outro. Certo? Eu preciso saber, eu melhorei ou piorei a eficiência, eu melhorei ou aumentei o custo, né? Dependendo do que eu quero otimizar no projeto. Então, eu preciso conhecer quais variáveis eu vou atuar, eu vou buscar otimizar, e para poder otimizar, preciso saber se eu estou melhorando ou piorando. Então, também preciso medir a qualidade da solução. Sintonia de um PID, né? Nós vimos um exemplo mais simples ainda, né? Que era a sintonia de um PI. Então, nesse caso da sintonia do PID, o que eu quero otimizar? Eu quero otimizar os ganhos proporcional, integral e derivativo. E o que mede a minha qualidade, né? É o erro, certo? O erro que eu tenho entre a referência e o sinal de saída da minha planta. Então, eu tenho meu PID, eu vou aplicar na minha planta, ajusto os ganhos do PID para tentar minimizar esse erro. Em geral, em algoritmos genéticos, nós trabalhamos com a noção do que a gente chama de fitness, que quanto melhor, melhor. Quanto maior, melhor, certo? O erro é inverso. Então, se eu tenho aqui o erro, o meu fitness seria o inverso do erro. O exemplo lá do caixeiro viajante é um problema um pouco diferente, né? É um caso, por exemplo, de uma empresa de transporte que quer otimizar o roteiro de um caminhão de entrega, por exemplo. Treinamento de rede neural, então eu posso tentar
atuar nos pesos da minha rede neural para tentar, como se diz, para tentar diminuir o erro da rede. Vocês vão estudar isso aí na sequência, né? Existem métodos determinísticos para isso, mas tem alguns problemas que talvez você não tenha os dados necessários para treinar a rede. Nesse caso, então, daria para utilizar algoritmos genéticos. Modelagem de sistemas. Oi. Só uma coisa, você está gravando a aula? Sim, estou gravando a aula. Beleza, obrigado. É que perguntaram aqui no grupo. Não, tranquilo, estou gravando. É como eu estou com o slide aberto, certo? Eu não estou conseguindo ler nesse momento os comentários, tá? Foi no WhatsApp, mas ok. Desculpa, okay. Valeu, obrigado. Tá, joia. Então, modelagem de sistemas. Eu tenho, por exemplo, um conjunto de dados na entrada do sistema, eu fui lá e medi o conjunto de dados na saída, mas eu não sei o modelo do sistema, certo? É uma caixa preta ali que eu não sei o que tem dentro direito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um chute na ordem da minha função de transferência, aplico o algoritmo genético e tenta encontrar a função de transferência que minimize o erro que eu estou obtendo na saída. Ou seja, que se aproxime mais aos dados que eu tenho. Então, também dá para usar esse processo de otimização de algoritmos genéticos ou algoritmos evolutivos, né, em modelagem de sistemas. E a solução de quebra-cabeças, labirintos, jogos, né, para todo esse tipo de problemas também dá para aplicar algoritmos genéticos. A abordagem é um pouquinho diferente, né? A maior parte dos nossos problemas ligados à engenharia, nós vamos estar atuando em problemas que são números reais, certo? Parâmetros que são números reais. Nos casos aí de solução de quebra-cabeças, o problema é um pouquinho diferente, certo? Está mais ligado aí a uma árvore de busca, certo? E por último, nós podemos ainda estudar, tentar entender um pouco melhor a própria teoria da evolução, utilizando algoritmos, certo? Tentar aplicar isso para entender um pouco melhor como funciona a natureza. Ou seja, aplicar realmente em problemas biológicos, né? Bom, nós precisamos então, nós procuramos então, a partir desse processo natural, abstrair algumas características principais e dar uma formalização matemática. Certo? Então, nós precisamos achar uma representação para o nosso problema. Eventualmente, um mesmo problema pode admitir diferentes representações. Uma vez que eu escolhi como representar meu problema, eu preciso saber qual que é o espaço de busca. Por exemplo, se um dos meus atributos, uma das minhas variáveis é um número real, eu não posso dizer que meu espaço de busca é de menos infinito a mais infinito, certo? Isso vai levar a uma demora muito grande na solução do problema. Então, eu preciso delimitar esse espaço, certo? Vai ser um número positivo, ou eu vou até um valor X, certo? Então, eu preciso tentar delimitar um pouco esse espaço de busca. Com o objetivo de tentar reduzir o tempo para que eu chegue numa solução. É claro que delimitar esse espaço de busca exige um certo conhecimento do problema. A função de adaptação ou fitness. Então, uma vez que eu tenho uma representação, eu sei quais são os parâmetros que eu preciso atuar, eu preciso diferenciar uma solução da outra. Lembrem, primeiro, esse método é um método populacional. Então, se eu crio um indivíduo que representa uma solução para o meu problema, e eu preciso ter várias soluções ou vários possíveis soluções que formam uma população. A partir desse momento, eu preciso avaliar todos os elementos da população, aplico o meu processo de adaptação. Toda vez que eu gero uma nova solução, eu preciso de novo medir a sua qualidade para poder comparar com as outras, certo? Esse processo de calcular essa função de fitness, ele não pode ser um processo muito demorado.
porque isso vai ser rodado muitas e muitas vezes durante o processo. Ou seja, eu preciso rodar para toda a população. Quando eu vou dar um passo no processo evolutivo e gerar uma nova população, eu preciso recalcular de novo para toda a população. Então, se o processo de calcular isso aqui for muito demorado, pode ser que fique também inviável de aplicar o nosso algoritmo genético, ou que eu precise de um computador muito potente para poder solucioná-lo. Mas é essencial que eu consiga medir cada uma das minhas soluções da minha população e poder dizer qual que é melhor que a outra, certo? O quanto uma é melhor que a outra. Bom, uma vez que eu consegui, então, representar o meu problema, saber mais ou menos meu espaço de busca, conseguir medir a qualidade de uma solução, aí sim eu vou aplicar o algoritmo genético. Então, nós temos alguns operadores, que são, primeiro, de inicialização, operadores genéticos, operadores de seleção, certo? Uma vez que eu conheço os meus indivíduos, na natureza nem sempre, como se diz, o que tem maior fitness, ele tem que ter a maior probabilidade de passar para a próxima geração, mas não necessariamente ele vai passar, certo? Então tem vários métodos de seleção. Em alguns métodos, essa variabilidade da minha população ela acaba rapidamente. Em outros métodos, a gente tenta manter uma variedade maior, porque eu posso tentar explorar certas áreas que não foram exploradas inicialmente. Existem alguns índices aí para medir essa diversidade da solução, certo? Para saber enquanto a minha população ainda tem uma certa diversidade. E também temos que ficar de olho em critérios de parada, certo? Se eu não especificar direito esse critério de parada, pode ser que o meu algoritmo fique rodando eternamente e nunca pare, certo? Professor, Oi. Posso fazer uma perguntinha? Pode. O senhor se refere a algoritmos evolutivos como também algoritmos genéticos? Isso é um sinônimo? Sim, são. Eu diria que computação evolutiva é um termo mais genérico, que abrange mais coisas, certo? Os algoritmos são mais conhecidos como algoritmos genéticos. É mais comum você encontrar essa nomenclatura. E para não fazer confusão, teria qual a diferença entre o operador genético e o algoritmo genético? O operador são certas funções que nós vamos utilizar dentro do algoritmo genético. Tá. Certo? Okay. Então, no algoritmo genético, ele precisa ter todas aquelas coisas que nós mostramos ali. Né? Você precisa saber representar, você precisa saber medir, você precisa inicializar o problema, aí você vai aplicar certos operadores para gerar uma próxima população, você tem que ter operadores para selecionar. Então, num algoritmo genético, você vai precisar de todos esses elementos. Tá. Certo? Quer dizer que falar operador evolutivo está errado. Operador evolutivo, eu acho que está errado. Acho que poderíamos chamar de operadores evolutivos também. Acho que não está errado. Existe uma nomenclatura assim, bem variada aí para esse tipo de algoritmo e não tem muito consenso hoje em dia, certo? O mais comum é chamar de algoritmo genético, é o que a gente mais vê, certo? E daí, automaticamente, operadores genéticos. Mas poderia chamar também de algoritmo evolutivo e operadores evolutivos, eu não vejo problema. Ok, tranquilo? obrigado. Tá, por nada. Qualquer momento aí, por favor, fique à vontade para fazer pergunta. Dainês. Oi. Você poderia, por exemplo, em cima daqueles tópicos do slide anterior, representação do problema, falar sobre o problema do caixeiro viajante, empregando aqueles tópicos no que a gente viu naquele slide do caixeiro viajante? Por exemplo, o espaço de busca seria as variáveis, né? Certo. Acho que lá as variáveis seria o caminho que ele fez. Será que a gente consegue uma explicação em cima daquilo? Eu vou tentar abordar esse problema. Eu tinha preparado mais para problemas onde as entradas são números reais, certo?
Eu estou mais familiarizado Como com esse tipo de problema. Mas, P&D, por exemplo, não? Exato. P&D, eu vou usar bastante esse não, exemplo. Se eu conseguir também, a gente pode usar esse exemplo. O do caixeiro viajante, ele está mais ligado à árvore de busca. Cada solução, por exemplo, se você tem 10 cidades, certo? E elas estão distribuídas num plano. E você tem que passar em todas as cidades no menor percurso possível. Então, cada solução possível é uma sequência de cidades com suas distâncias. O fitness, nesse caso, seria as distâncias, seria a quilometragem que você vai percorrer. Então, você pode ir começar a cidade 1, 2, 3, 4, 5 até a 10, ou você pode ir da 1 para 10, depende de como essas cidades estão distribuídas no plano, certo? Então, tem muitas soluções e você tem que ficar tentando cada vez uma aí. Existem, então, métodos para tentar... uma vez que você tem uma solução, você só muda um pouco ela, se você não fica dando chutes aleatórios, né? Você tentar... são aleatórios, mas numa margem pequena, né? E vai sempre tentando otimizar. Nessa aula, eu me preparei mais para esses problemas com números reais. Eu posso, talvez, ainda na nossa última aula, tentar focar um pouco mais nesses problemas que estão ligados à árvore de buscas. Esses robôs aspiradores usam, será, esse árvore de busca para... eu não sei se eles vão utilizar algoritmos genéticos, porque os algoritmos genéticos eles estão mais ligados a problemas de otimização. E eles não é muito comum aplicar eles em tempo real. Eu acho que eu li alguma coisa que esses robozinhos usavam a inteligência artificial. Aí eu associei ao algoritmo genético, né? Mas temos várias técnicas de inteligência artificial, certo? Os algoritmos genéticos, eles são mais aplicados em otimização, ou seja, tem mais foco em projeto do que em achar solução online ali durante o funcionamento. Mas com certeza esses robozinhos que fazem coisas automáticas assim, ou limpeza, ou cortar grama automático, né? Tem alguns, eles utilizam alguma técnica de inteligência artificial, não tenha dúvida. Mas eu acho que não deve ser algoritmo genético. Como eu falei para vocês, algoritmos genéticos são mais comuns para projetos de otimização. Achar a melhor solução, achar uma solução boa, suficiente, né? Tranquilo até aqui? Nós vamos abordar cada um desses itens que nós estamos vendo nesse slide. Eu vou abrir e nós vamos abordar bem cada um deles. Então, nós estamos aqui, né? Nós terminamos essa parte aqui. Então, só passando rapidamente. Representação, espaço de busca, função de adaptação. E os operadores que nós vamos também ver um por um. Além desse índice de diversidade. Índice de diversidade eu não acho tão importante assim, mas é bom dar uma olhadinha. E o critério de parada também é importante. Bom, vamos ver então como que a gente pode representar um problema aí que nós vamos tratar com algoritmos genéticos, certo? A bibliografia costuma comentar que você tem algo que se chama de representação genotípica e fenotípica. Eu acho que nos problemas de engenharia não tem muito sentido isso, certo? Eu não vejo grande importância. Mas em alguns problemas eles fazem essa diferenciação. Para mim, a representação está ligada a uma lista de atributos. Essa lista pode ser uma lista fixa ou variável. Se fosse no problema, por exemplo, de modelagem, vamos supor que eu não tenho certeza da ordem do meu problema. Pode ser um problema de segunda, terceira ordem. Então, se eu mudar o tamanho da minha função de transferência, da ordem da minha função de transferência, eu estaria trabalhando com uma lista de atributos variável. É mais comum em lista de atributos de tamanho fixo. A comparação seria que essa lista de atributos seria o nosso cromossomo, são nossos genes, certo? O conjunto seria o cromossomo e cada atributo seria um gene. Seria então essa analogia aí com o mundo real, certo? Então, como é uma técnica populacional, cada indivíduo dessa população ela vai representar um vetor desses atributos, uma solução possível para o problema.
certo? Então, eu tenho um indivíduo, é uma solução possível, e eu preciso ter uma população de indivíduos ou uma população de soluções possíveis. Cada uma com seus parâmetros diferentes. Pelo menos no início do processo. Esses atributos, eles podem ser binários, inteiros, eles podem ser reais, eles podem ser uma lista, uma sequência, certo? Os problemas que eu estou mais habituado com engenharia, e eu acho que são a maior parte, em geral, esses atributos são números reais. No caso do transformador, o número de espiras é um número inteiro, certo? Então, esse é um caso que nós temos um atributo que é um número inteiro. Bitola do fio, do primário e secundário, isso já seria um número real. Problemas com binários é um pouquinho mais difícil, no meu ver. Então, acho que o mais comum seriam números inteiros e números reais. Vamos voltar ao exemplo do PI. Então, se eu tenho, eu quero otimizar um PID, certo? Nesse caso, cada vetor com os 3 ganhos vai me representar um indivíduo. Ou seja, a minha solução é um vetor no R3, porque cada um desses ganhos são números reais. Outro exemplo, então, é a modelagem. Né? Então, eu tenho um vetor, eu tenho dados que representam a entrada e saída de um modelo, eu não sei qual que é o modelo, eu chuto que eu tenho, então, uma função de transferência, vou criar várias funções de transferência, onde o meu numerador, o polinômio do numerador e o polinômio do denominador, eles vão me formar os meus parâmetros, aí, o meu vetor de parâmetros. Vou abrir um pouquinho mais o PID. Então, lembrando, né, que no PID eu tenho os ganhos KP, KI, KD. Então, a minha função de transferência do PID, o erro vai ser multiplicado por um ganho proporcional, integrado e multiplicado por um ganho integral, e também derivado, né, e multiplicado por um ganho derivativo. Trabalhando um pouquinho mais PID, então minha função de transferência é uma função de segunda ordem no numerador. Eu vou criar, então, indivíduos, onde cada indivíduo é representado por um vetor. Então, o primeiro elemento, por exemplo, é o KP, o segundo elemento, o KI, e o terceiro elemento, o KD. Ou seja, cada indivíduo é um vetor no R3. O que é o R3? Números reais com 3 dimensões. 1, 2, 3. Tridimensional. Eu vou trabalhar com uma população de indivíduos, certo? Então, a minha população, se eu tiver aqui N indivíduos na população, para representar isso aqui vai ser uma matriz com N linhas e 3 colunas. Então, cada coluna vai representar um indivíduo e eu tenho N indivíduos nessa população. Daqui a pouco nós vamos falar sobre inicialização, mas a princípio, cada indivíduo, a princípio, principalmente no início do processo, tem que ser diferente um do outro, certo? Então, eu vou chutar valores aí para KP, KI, KD, de tal forma que eu forme uma população. Tranquilo? Dá para entender mais ou menos como que eu estou tentando representar um problema? Sim, professor. Tá, joia. De forma similar, no caso da modelagem, por exemplo, eu vou formar um vetor com os parâmetros do numerador e do denominador. Por exemplo, se eu disser que eu tenho então um problema, eu tenho os dados de entrada e os dados de saída, medir certo experimentalmente. Pelo que eu vi, eu acho que meu sistema é de segunda ordem. Então, eu vou modelar a minha função de transferência desse sistema, dessa planta, com um numerador e um denominador, ambos de segunda ordem. Então, eu tenho os parâmetros do numerador, os parâmetros do denominador. Um indivíduo, que é uma solução candidata para esse problema, vai ter, então, 6 parâmetros, nesse caso. Então, ele é um vetor no R6.
Ou seja, é um vetor com mais dimensões do que o nosso espaço, certo? Então eu não consigo visualizar essa representação. Mas, matematicamente, é um vetor no R6. Novamente, é uma técnica populacional, certo? Então eu vou ter de novo N indivíduos, cada indivíduo com dimensão de 6 parâmetros. Então, sempre que eu vou tentar representar aí um indivíduo nesse método de engenharia de algoritmos evolutivos, eu preciso ter um vetor com esses parâmetros e preciso saber que esses parâmetros estão me representando aí uma função de transferência. Voltando naquela questão de fenótipo e genótipo, né? O genótipo seria esse vetor com os parâmetros e o genótipo é a minha função de transferência. Eu acho que não tem muito sentido ficar distinguindo isso aí, certo? Eu acho que é muito detalhe que a gente não precisa se apegar aí para solucionar problemas de engenharia. Uma vez que eu consegui, então, modelar o meu problema, eu preciso saber qual que é o meu espaço de busca, certo? Eu preciso atribuir certos limites para não dizer, no caso de números reais, que o meu espaço de busca é de mais infinito a menos infinito. Para eu poder atribuir essa delimitação inicial, eu preciso conhecer um pouco o problema, certo? Se eu não tiver nenhuma noção do problema, vai ficar difícil. Voltando aí para exemplo do PID, né? Então eu preciso aí limitar os valores máximos e mínimos que eu vou ter em cada ganho. A princípio, talvez eu não saiba, né? Mas eu vou ter que dar algum chute inicial de limites, pelo menos, certo? Se eu conhecer um pouco mais o problema, já tiver visto algumas soluções, talvez eu tenha um grau de assertividade um pouco maior nesses limites aí, certo? Vamos ver então um exemplo aí, que é o nosso programa lá dos PI. Então só tem 2 ganhos aqui, né? Ganho proporcional e ganho integral. Aqui eu estou modelando um PI digital, certo? Então um PI digital ele tem 2 parâmetros, que na verdade não é o proporcional e integral, certo? Quando eu discretizo, eles se dissolvem dentro desses 2 parâmetros, e esses parâmetros também dependem do período de amostragem, né? Então eu estou tentando projetar diretamente o PI digital. Aqui então eu tenho 2 parâmetros, que é o B0 e o B1. No nosso problema eu limitei esses parâmetros entre 0 e 2. Então esse é o espaço de busca para ambos os meus parâmetros que são números reais. Bom, como que é um algoritmo que faz isso aí, certo? Então, cada indivíduo da minha população, ele vai ser um vetor com esses 2 parâmetros, B0 e B1, certo? Então, eu estou inicializando aqui um único indivíduo. Zeros é um comando do MATLAB que cria um vetor com a dimensão que eu vou passar aqui entre parênteses. Então, nesse caso, o número de genes vão ser 2, porque são duas variáveis. E aqui 1 porque vai ser então um vetor aí com 2 linhas. Ou seja, é um vetor coluna, com somente 2 elementos. A minha população de indivíduos, ela vai ter 2 dimensões. Então, uma dimensão é o tamanho da população, a segunda dimensão é a quantidade de genes. Se não me engano, nesse problema nós usamos 100 indivíduos de população, e são 2 genes, né? Então, parâmetro B1 e B2, B0 e B1. Bom, eu preciso então, aqui eu já estou entrando na inicialização, né? Eu vou fazer então um loop que vai variar, um for, né, de 1 até o tamanho da minha população. Um segundo for que vai variar aí de 1 até o número de genes. Então, isso aqui vai variar de 1 a 100, esse varia de 1 a 2. Estou aplicando uma função do MATLAB rand. Essa função ela me retorna um número entre 0 e 1, um número real entre 0 e 1, com igual probabilidade ao longo de toda essa faixa, certo?
Então ele gera um número totalmente randômico entre 0 e 1. Como eu quero ter como se diz, uma faixa de trabalho até 2, eu estou multiplicando por 2. Então faço isso aqui para o gene número 1 e faço isso também para o gene número 2. Uma vez que aqui está num for, certo? Vai começar com 1, depois vai fazer com 2. Esse único indivíduo eu vou aplicar no primeiro indivíduo da população, então eu tenho um segundo loop aqui que vai correr toda a população. Então notem que esse loop interno, ele cria um indivíduo com 2 parâmetros. Esse segundo loop mais externo, ele cria um indivíduo de cada vez. Então esse índice I aqui está varrendo toda a população, esse índice J está varrendo aí cada um dos indivíduos. Então, esse indi é um vetor com 2 elementos. Eu estou pegando esse vetor com 2 elementos e estou atribuindo, quando eu coloco 2 pontos aqui, certo? Significa que esse vetor está sendo atribuído nessa posição. Isso aqui vai variar, né, nesse loop aqui, para criar toda a população. Então, desta forma, eu estou criando uma população inicial de controladores PI digitais, de forma totalmente randômica. Ou seja, o ideal, então, é que eu distribua a minha população inicial nesse espaço de busca. De forma totalmente aleatória. Quanto mais distribuído tiver, melhor. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós vimos como representar um problema, certo? E como limitar o espaço de busca e inicializar. Professor, eu não sei se já falaram, tem um colega nosso aqui que está com um probleminha, ele queria saber se as aulas vão ficar sendo gravadas. As aulas estão sendo gravadas, certo? A nossa aula passada, ela já está lá no Moodle. Eu só não gravei na aula passada quando começamos a trabalhar com a simulação, porque o meu computador fica um pouquinho pesado fazer a gravação e rodar a simulação ao mesmo tempo. Vou tentar na aula de hoje ver se meu computador não trava quando a gente tentar rodar as duas coisas, tá? Beleza, professor. Obrigadão. Mas está sendo gravado. Bom, próximo item que é importantíssimo também, certo? É a função de adaptação, ou chamada aí de fitness na bibliografia. Então, para cada solução que eu tenha, eu preciso conseguir calcular, atribuir ou medir de alguma forma, atribuir um valor de qualidade para cada indivíduo, certo? Em geral, nos algoritmos genéticos, quanto maior, melhor é a qualidade da solução, certo? Bom, uma coisa que nós temos que ter cuidado é que o tempo necessário para calcular esse fitness não pode ser muito elevado, como eu já comentei, porque esse fitness vai ser calculado para todos os indivíduos. E para cada geração que eu tiver uma nova população, eu tenho que calcular tudo de novo. Certo? Então, se for um tempo muito elevado para ser calculado, pode ser que comprometa a viabilidade dessa minha busca, certo? De aplicar algoritmos genéticos. Eu tenho que dar algum jeito, tentar simplificar um pouco para que não seja muito complicado realizar esse cálculo. Professor? Sim. No exemplo do algoritmo que o senhor deu na última parte da aula passada, quando o senhor falou do fitness, estava atribuindo o F2 para o fitness inicial, né? F2 fitness inicial, depois o F4 para fitness de nova geração, e depois tinha um F21, que era o fitness de controle. Certo. Né? Então, todos os problemas têm essas atribuições diferentes para o fitness? É a forma que eu, digamos assim, é a minha moda de trabalho, certo? Eu vou abrir aqui o algoritmo, não vou rodar ele ainda. Então, você tem aqui o fitness inicial e você tem depois aqui
o cálculo do fitness da geração, certo? Essas duas rotinas, elas chamam essa terceira que você comentou, que eu vou abrir aqui também, que é o cálculo do fitness. Quem realmente calcula o fitness é essa rotina aqui, essa F21, certo? Essa função 21. Ela que realmente calcula o fitness, certo? As outras duas, elas acabam chamando essa função. Certo? É a minha forma de representar o problema, certo? Vai ter pessoas diferentes, vão escrever o algoritmo um pouco diferente. Obrigado. Não tá por nada. Mas o fitness realmente está sendo calculado nessa última função aqui, essa F21. As outras duas, elas estão chamando essa função aqui. Vou dar um exemplo aqui na inicialização. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Aqui eu estou rodando, então, um for para calcular o fitness. Não, aqui ainda não. Não é aqui. Não, aqui eu só inicializei. Onde que eu... Deixa eu pegar aqui um outro algoritmo. Fitness inicial. Só um minutinho. Cálculo do fit inicial. Então, se você veja que o cálculo do fit inicial, ele chama o F21 ali, certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está para toda a população, ele está calculando o fitness de cada um. Então, essa função F21 que você comentou, ela calcula o fitness de um indivíduo. Aí, ela dentro desse loop de fitness inicial, ela calcula de toda a população inicial. Tranquilo? Tranquilo. Mas eu vou abrir essas funções ainda, tá? Pelo menos algumas delas. Então, nós precisamos conseguir atribuir um valor de qualidade para cada indivíduo, e esse tempo não pode ser muito grande para se obter esse valor. Vamos voltar para o exemplo do PI digital. Então, função aí, transferência do PI digital em Z, né? Bom, nós podemos, então, em cima de um PI, de qualquer controlador, né, calcular o erro que eu vou ter entre a minha referência e o valor que eu quero controlar. Então, no caso aí de um PI, né, em geral eu vou aplicar um degrau, e nesse caso não é um degrau unitário, né, é um degrau de 200 radianos por segundo, e aqui eu já tenho o PI otimizado, certo? Então, eu tenho aqui a minha saída, que é a velocidade. O erro vai ser a minha referência menos o valor da velocidade. Então, quando na partida, quando a velocidade é nula, o erro é a própria referência, certo? É 200 radianos menos zero. Conforme minha máquina acelera, esse erro vai caindo. Aqui em regime permanente, ele é praticamente zero, certo? Esse erro que eu estou calculando aqui, eu vou estar acumulando, ou seja, é esse primeiro ponto, mais esse, mais esse, mais esse, vai somando todos os erros, ou seja, é como se fosse uma integração numérica. Certo? Então, isso é o erro que eu tenho acumulado na saída aí, né, da minha função. É claro que esse PI, né, ele é aplicado numa planta, a saída da planta é realimentado, comparado com a referência, e é esse erro que eu estou pegando. Geralmente, nós aplicamos aí a função de fitness, primeiro o inverso do erro, e também o erro quadrático. Por que o erro quadrático? Pode ser que eu tenha erros positivos e negativos, ou seja, que tenha um erro grande, mas que um anule o outro, certo? Eu fico achando que o erro está pequeno, mas na verdade é que eu tenho um sistema que está oscilando demais. Então, para sempre acumular valores e nunca subtrair, em geral se aplica o erro quadrático. Pode-se usar um módulo também, mas é mais comum utilizar erro quadrático. Então, o meu fitness vai ser o inverso do erro quadrático.
quanto menor for o erro, maior vai ser o fitness. Para esse problema, para a gente tentar visualizar como que é a solução, eu fiz o seguinte: como é um problema fácil de resolver, não é um problema complexo, por isso que eu escolhi ele, né? Eu peguei o B0 e o B1, variei de -1 até 1, tanto o B0 quanto o B1. Em cada ponto desse aqui, eu rodei esse algoritmo de fitness, ou seja, apliquei um degrau na planta, calculei o seu erro quadrático médio, inverti e obtive o fitness. Ou seja, nesse plano aqui, cada ponto representa uma solução. Ou seja, esse é o meu espaço de busca. Como eu só tenho 2 parâmetros e a minha saída é o fitness, eu consigo criar uma superfície. Então, o meu espaço de busca é bidimensional e a minha saída está na terceira dimensão. Esse espaço de buscas, ele muda se eu mudar algumas coisas nesse cálculo do fitness, certo? Então eu vou mostrar o que eu mudei para mudar essa superfície desse formato para esse formato. Eu vou abrir o MATLAB e tentar plotar esse gráfico e girar ele para vocês poderem visualizar melhor. Então eu vou vir aqui no MATLAB. Eu já salvei isso aqui anteriormente, certo? Para não precisar rodar agora. Eu acho que, se não me engano, é espaço de busca. Então ele está criando um gráfico. Então como que foi feito isso aqui novamente? Está um pouquinho lento. Eu comentei para vocês, meu computador ficou um pouquinho pesado fazer a gravação e rodar o MATLAB. Vamos torcer para que ele não trave. Mas eu quero pegar aquele gráfico e mostrar como que ele foi gerado, certo? É claro que se num problema real, se eu consigo gerar essa superfície, fica muito fácil resolver, certo? Se você visualiza a superfície, vai lá no ponto de máximo, né? Mas se o meu problema tiver um espaço de busca de 6, que tem 6 componentes, ou seja, um vetor no R6, você não consegue criar um espaço de busca no R6, certo? Não dá para visualizar. Por isso que eu escolhi um problema mais fácil para que a gente consiga visualizar graficamente. Aqui. Então, para criar essa superfície, eu peguei então o meu B0 e o meu B1, criei aqui um for para uma dimensão e variei e também por dimensão y. Então, eu fiz um quadrado aqui, foi de -1 até 1, com um passo aqui de 1/100. E cobri toda essa superfície, certo? Em cada ponto que eu tinha um B0 e um B1, eu calculava o fitness dessa solução e obtinha um ponto nessa superfície aqui, certo? Então, dessa forma que foi traçada essa solução. Eu vou aqui, então, tentar girar esse problema, vamos ver se ele funciona. Está um pouquinho lento, pessoal. Nota que eu tenho praticamente aqui parece uma barbatana de tubarão, né? Ou seja, tem uma pequena área aqui em que esse problema realmente é otimizado. Depois que eu tracei isso aqui, eu vi que, na verdade, eu errei meu espaço de busca inicial. Um dos parâmetros ele está entre 0 e 1. Mas o segundo parâmetro é negativo. Então, a primeira vez que eu falei, eu quero parâmetros entre 0 e 2, eu não conhecia bem o problema, certo? Nesse caso aqui, é fácil visualizar que a minha solução está indo para um parâmetro igual a 1 e a outra, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Opa. E a outra
para um parâmetro em -1, mas um pouquinho menor que o outro. Nossa, que essa reta ela está mais um pouquinho para cá. Então, quando um é 1, o outro é um pouco menor que -1. Na verdade, esse aqui é -1 e o outro é um pouco maior, o outro é 1. Certo? A demais área, consegui, é muito pequena. Certo? Esses valores, né, todo esse plano aqui, na verdade, eles têm uma inclinação, mas é uma inclinação muito, muito suave. Certo? Então, esse é um caso de uma solução que tem uma superfície de busca muito boa, certo? Por quê? Porque ele realmente tem um ponto de máxima aqui. Se algum dos meus soluções caírem nessa área aqui, rapidamente nós conseguimos evoluir para o ponto mais rápido. Então, quando eu gerei esse espaço de busca, eu simplesmente realmente apliquei essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, certo? O erro quadrático médio. Depois eu coloquei algumas restrições nessa fórmula. Eu vou mostrar, acho que na sequência, acho que é até bom mostrar. Tem fórmula? Sim. Então, depois eu volto de novo para a superfície. Então, aqui eu estou mostrando como que foi calculada essa função de fitness para um indivíduo. Então, eu começo atribuindo em B0 e em B1 o gene 1 e 2, certo? Então, lembre que cada indivíduo é um vetor. Eu estou pegando o primeiro elemento e colocando em B0, o segundo elemento colocando em B1. Estou criando um numerador com B0 e B1 e o denominador com 1 e -1, que vem da fórmula do PI, certo? São duas constantes no denominador. Estou criando a função de transferência, então transfer function cria uma função de transferência com numerador e denominador. Pego a função de transferência do meu controlador e aplico na função de transferência da minha planta, que nesse caso representa um motor de corrente contínua. Criei esse motor da mesma forma que eu criei a função de transferência do controlador, só que o motor é fixo, certo? Ele não varia. O produto dos dois me dá a função de transferência em malha aberta. Para eu fechar a malha, obter a função de transferência em malha fechada, é a função de transferência em malha aberta sobre 1 mais a função de transferência em malha aberta. Tem um comando que fecha essa malha aqui também, certo? Que, se não me engano, é feedback, um comando do MATLAB, mas eu acabo fazendo assim mesmo na multiplicação. Uma vez que eu tenho a função de transferência em malha fechada, eu vou aplicar a função step. Se eu não atribuísse aqui a função step a uma variável, ele ia me plotar um gráfico. Como eu estou atribuindo a uma variável, ele vai pegar a saída desse sistema. Então, note que eu estou multiplicando por referência, e referência é 200. Ou seja, em vez de estar aplicando um degrau unitário, eu estou aplicando um degrau de 200 radianos por segundo. Certo? Então, esse VW é um vetor com a velocidade. Depois que eu aplico o step. Bom, eu estou, então, uma variável erro, estou atribuindo a 0. Vou fazer um loop aqui que vai varrer cada elemento do gráfico do erro. Então, são 101 pontos, se não me engano. Então, 1 vai variar de 1 até 101. Então, para cada elemento, eu pego a referência, subtraio da velocidade da saída da planta e vou acumulando esse erro, certo? Eu elevo ao quadrado e acumulo. Então, notem que ele começou com 0. Vou calcular um primeiro elemento, atribuo e vou acumulando. Então, estou acumulando aqui o erro quadrático médio. Então, esse método de cálculo deu o gráfico que eu mostrei para vocês, certo? Se eu pegar aqui, então eu peguei, para gerar aquele gráfico, peguei o B0 e o B1, eu fiz ambos variarem de -1 até 1, num passo de 1/100º, para ter uma superfície bem detalhada. O segundo gráfico, eu comecei a colocar algumas restrições. A primeira restrição foi que eu não queria ter sobresinal. Então eu peguei, quando eu tenho sobresinal, significa que a velocidade ultrapassa a referência, ou seja, eu tenho um erro negativo. Então eu fiz o seguinte, quando esse erro é negativo, ou seja, um erro de sobresinal, eu dei um peso maior para ele. Eu multipliquei por 2.
Então, para mim, erros negativos são mais prejudiciais na minha avaliação do que positivos. Outra coisa que eu fiz também foi o seguinte: no início da simulação, em geral, o meu erro é muito grande. Eu notei que para reduzir esse erro no início, ele leva a ganhos muito altos. O sistema começa a responder de uma forma muito intensa. Então, para que isso não ocorresse, eu peguei esse erro no início. Se ele for positivo, né? Notem que ele está dentro do... aqui eu atribuo se o erro é negativo. Se o erro for positivo, eu vejo se eu estou na parte inicial e diminuo o peso desse erro. Certo? Então, aplicando esse algoritmo um pouquinho mais complexo, eu mudei o perfil daquela função de fitness. Então, eu vou voltar para um slide anterior. Quando eu apliquei essa fórmula um pouco mais complexa, eu obtive essa segunda superfície. Notem que aqui o erro não está tendendo, ou melhor, os meus parâmetros não estão tendendo a aumentar demais, certo? Aqui eles estavam tendendo para 1 e menos 1. Quando eu faço isso aqui, os meus parâmetros, eu tenho um máximo que está bem num pontinho aqui, certo? Eu vou de novo no MATLAB abrir esse gráfico e tentar girar para a gente ver ter uma perspectiva um pouco melhor. Então, vou voltar aqui para o MATLAB. Como eu já salvei essa solução, certo? Eu rodei isso antes da aula e já deixei aqui salvo para não precisar rodar agora. Então tá, essa é a minha nova solução. Certo? Então notem que eu mudei um pouco minha rotina de cálculo de fitness, a minha superfície já mudou um pouco. Então eu vou tentar girar um pouquinho isso aqui para a gente poder ver melhor. Certo? Se eu olhar de cima, né, eu vou chegar à conclusão que o meu ponto de máximo está mais ou menos aqui quando um dos ganhos é um pouco menor que menos 0,2, né? O outro ganho, se não me engano, ele está aqui na faixa dos... perto do 0,2 também, certo? Então, aqui fica bem claro onde está meu máximo. Né? Opa, meu máximo está nesse ponto aqui. E a superfície fica um pouco mais estreita também, né? Então, o ponto que o meu algoritmo está buscando... Opa. Estou com um pouquinho de dificuldade. Opa, agora sim. O ponto que o meu algoritmo está buscando... ele está por aqui nessa área, certo? Então, variei aí os dois parâmetros, né? B0 e B1. E o ponto onde minha superfície tem o valor de máximo está por aqui. Nessa área aqui, certo? Bom, nesses dois casos, a minha superfície de busca é bem comportada, certo? Nós temos um único ponto de máximo. Mas, de novo, se eu tivesse uma superfície onde eu tivesse mais parâmetros, e não só dois parâmetros, B0 e B1, tivesse 6, 7 parâmetros ou até mais, certo? Eu já não consigo colocar esse problema que eu consiga visualizar graficamente, porque a dimensão é muito grande. E a maior parte dos problemas tem dimensão muito grande, certo? Eu peguei um exemplo na sequência de uma função que não é bem comportada, certo? Ou seja, uma função de adaptação que tem dois parâmetros também, então eu consigo colocar graficamente, mas vocês notem que eu tenho vários pontos de máximo aqui, certo? Só que um é o máximo, certo? Então, eventualmente, se eu estiver buscando uma solução nessa área aqui, pode ser que eu encontre um dos máximos, mas não encontre esse aqui, certo? Por quê? Porque eu tenho vários máximos. Então, esse é um problema bem complexo de achar a melhor solução. Os dois anteriores, né, que eu mostrei para vocês, são problemas, tem uma superfície aí de fitness que é muito bem comportada. Tem um valor máximo bem claro, certo? Esse aqui, o valor de máximo está mais para cá,
e esse valor de massa está um pouco mais para o meio. Então, esse algoritmo para calcular o fitness, ele tem que ser rodado para todos os elementos da população. Aqui ele está sendo rodado uma única vez, mas ele tem que estar dentro de um for que rode para todos os elementos da população. E toda vez que eu gere novos elementos, ele tem que ser rodado de novo. Certo? Aqui faltou que, na verdade, o meu fitness vai ser o inverso desse erro. Tranquilo, pessoal. Eu tentei, então, passar um exemplo com somente 2 parâmetros, justamente porque é fácil de construir essa superfície. Certo? Mas, em geral, essa superfície não é não conhecida, né? Eu consegui rodar em todos aqueles pontos para gerar a superfície, porque é um problema simples. O que o nosso algoritmo vai tentar fazer é achar aquele ponto de máximo, sem que ele conheça fisicamente a superfície. Tudo certo, pessoal? Está muito difícil? Vocês estão aí ainda? Difícil, né? Mas então, o que é importante para a gente saber são essas coisas que eu comentei para vocês. Primeiro, eu preciso conseguir representar o problema, certo? No nosso caso do PI, o problema são ajustar 2 ganhos. Uma vez que eu representei o meu problema, eu preciso então criar uma população de indivíduos que solucionem o problema. Então, uma vez que eu consegui representar o problema, eu preciso criar uma solução, uma população de indivíduos que solucionem o problema. E preciso conseguir calcular o fitness, que me diz o quanto essa solução é boa ou não. E no nosso caso do PI, o fitness é o inverso do erro. Conforme você definir esse fitness, o seu algoritmo vai encontrar soluções diferentes, certo? Então, você precisa definir bem esse fitness para encontrar uma solução que você queira. Professor? Oi. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. O fato do senhor ter escolhido o PI, os indivíduos B0 e B1 têm a relação? Você se lembra que se você tivesse escolhido P e D, teria que ter um B2 também? Se eu tivesse escolhido um P e D, teria mais um parâmetro, um terceiro parâmetro. Vocês devem lembrar um pouquinho ali de nosso controle digital, né? Que quando eu tenho um PI e eu discretizo ele, os coeficientes do proporcional integral, eles, entre aspas, se dissolvem naquele coeficiente B0 e B1, certo? E toda vez que eu mudo também, ali eu trabalhei com uma frequência de amostragem fixa, certo? A frequência de amostragem era 100 Hz e eu discretizei a planta nessa frequência de amostragem. Se eu variasse a frequência de amostragem, eu também estaria variando esses coeficientes B0 e B1, certo? Mas eu optei que eu achei mais fácil ir direto para o controlador digital para ter menos etapas e ser mais rápido o cálculo do fitness. Senão eu teria que ficar discretizando o controlador também, então achei que seria muito passo para... Como eu queria, na verdade, exemplificar o problema e não o PI em si, né? Então, o objetivo foi... Oi? Nessa questão do algoritmo genético, o PI, né? O que eu vi que você gera lá a população, tudo, pega lá o B0 e o B1, que vai se tornar o P e o I, só que eu não consegui entender a otimização, tipo, se eu quisesse diminuir o tempo para chegar em nível 1, né? Um regime, ou alguma coisa que a gente faz isso no cálculo na mão, lá na hora que analisa o bold, etc. Eu usei comandos do MATLAB, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu coloquei aqui no...
Então, aqui eu criei a população inicial. Está aqui no algoritmo. Então, para calcular esse erro, de novo, eu usei a função step. Então, eu criei aqui, tenho o meu controlador, certo? Que foi criado com os coeficientes B0 e B1. Eu tenho a planta que foi criada anteriormente, tá? Não estou mostrando aqui. Posso até ali no MATLAB mostrar. Só um minutinho. Inicialização da... Tá aqui. Aqui essa função F11, ela é os parâmetros do meu motor. A nomenclatura que eu tentei adotar aqui, pessoal, essas funções que têm um único número, o 0 é a minha rotina principal, certo? Esse 0, ele chama o F1, F2 até o F6, eles estão dentro do F0, certo? O F11, ele é chamado pelo F1, na verdade ele é o F1.1. O F2.1, ele é chamado pelo F2. Então já fica assim uma árvore para a gente saber a hierarquia dessas funções aí, certo? O F3.1, 3.2, 3.3, ele é chamado dentro do F3. Certo? Então o F4, F5 e F6 não chamam nenhuma função. Mas então aqui, essa minha função aqui, que cria a função de transferência no motor, ele está aqui, é o F11. Aqui tem os parâmetros aí do meu motor. Então, de novo, eu crio um numerador e um denominador. Isso aqui a gente encontra na bibliografia, né? A partir do coeficiente inércia, indutância, resistência, coeficiente atrito. A gente consegue criar, então, a função de transferência do motor de corrente contínua. Tá? Não é objetivo da nossa matéria. Isso era essa matéria de modelagem lá do Caporale, certo? Do Caporale. Então, tem o numerador e o denominador, criei a função de transferência. Última coisa que ele faz aqui é discretizar. Então, aqui eu tenho a função de transferência discreta da minha planta, que é o motor. Certo? Então, essa função de transferência eu criei uma vez só. O motor vai ser sempre o mesmo. Então, deixa eu voltar aqui para o cálculo do fitness, né? Eu acho que fica mais fácil olhar no... Então, como que eu calculo o fitness isso aqui, né? A saída, então, da função step, tenho aqui, montei aqui o meu controlador, que foi montado na primeira vez de forma aleatória, certo? Na primeira rodada, esses controladores são muito ruins, certo? Eles praticamente são instáveis. A maior parte deles na primeira rodada, certo? Então, de novo, função de transferência do controlador, criei aqui, apliquei ela na planta em malha aberta, fechei a malha, obtei função de transferência em malha fechada, e apliquei a função step em cima do sistema em malha fechada. Então aqui eu tenho a minha curva de partida. Que curva é essa? É essa aqui, certo? Então, cada vez que eu rodo a função fitness, ele me obtém essa curva. Aqui já é a curva otimizada, certo? Mas os primeiros controladores têm curvas horríveis, certo? Que oscilam ou até que são instáveis. Então, cada vez que eu rodo a função step, eu obtenho essa função aqui de um controlador. O erro é essa função menos 200. Essa é a função do erro, certo? Só que, na verdade, eu aplico o quadrático aqui nessa função de erro, certo? Porque eu não quero que erros negativos anulem erros positivos, certo? Então, em geral, a gente trabalha com erro quadrático. Então, uma vez que eu tenho a saída de velocidade para esse controlador, eu pego a referência, cada ponto da velocidade, daquela curva de velocidade, eu pego a referência e subtraio daquele ponto. E vou acumulando quadraticamente, certo? Então, esse método aqui gerou a primeira curva de fitness. Bom, uma coisa que eu não quero que vocês confundam é o seguinte.
essa curva de fitness, como esse problema é simples, eu peguei e calculei toda ela, certo? Eu variei aqui B0, variei B1, só que geralmente a gente não faz isso aí, certo? Porque são problemas mais complexos. O que você faz? Você distribui de forma aleatória os seus pontos, e vai sempre escolhendo, nós vamos ver os operadores genéticos, né? Vai aplicando mutações nos seus controladores, de tal forma que sempre escolhe os melhores. Quando um controlador cai nessa área aqui, e você vai sempre escolhendo os melhores, automaticamente ele vai para essa parte mais alta aqui. Certo? Mas, em geral, essa superfície não é conhecida, certo? Ela só é conhecida aqui porque o problema é simples e eu peguei um programa especial que eu criei, não é o nosso algoritmo genético que criou essa superfície, certo? Eu peguei um programa e varri toda a superfície. Demorou um pouco mais de 1 minuto para fazer isso, certo? Acho que uns 2 minutos. Porque o nosso problema é simples. Só que, em geral, você não consegue fazer isso aí, certo? Varrer toda a tua superfície, até porque, em geral, o teu problema tem mais de 2 dimensões. Então, aqui eu criei isso para que a gente possa visualizar. Mas, então, para cada solução da minha população, eu tenho que rodar esse algoritmo aqui para me calcular o erro, certo? E esse algoritmo vai mudar de problema para problema, certo, pessoal? Aqui, como é um problema de ajustar ganho de um PI, eu preciso calcular o erro, e no caso, como eu quero que um valor maior seja melhor, eu estou invertendo o erro, certo? Que é a fórmula que nós colocamos aqui, né? Estamos invertendo o erro métrico quadrático. Deu para entender essa primeira parte, pessoal? Então, aqui nós fizemos a parte mais básica, né? Que é a parte que eu preciso conhecer o problema. Representar o problema, criar uma população, medir a qualidade de cada indivíduo daquela população. Geralmente nós não temos a superfície, certo? A superfície nós só temos porque eu peguei um outro programa e rodei ponto a ponto para cobrir tudo aquilo ali. Num problema mais complexo não seria possível fazer isso. Na verdade, é justamente isso que a gente está evitando, certo? De tentar todas as soluções possíveis. Para gerar aquela superfície, eu rodei todas as soluções possíveis. Em geral, isso não é possível de fazer, a gente não conhece a superfície. Você vai chutando valores ali e vai tentando pegar os melhores, os valores que caem em pontos que dão um resultado mais alto. Mas aí é o nosso próximo passo agora, pessoal.